Olá a todos, vamos fazer um pequeno compasso de espera. Não sei se me estão a ouvir nas melhores condições. Bom, vamos então começar. Ora, portanto, olá a todos, muito obrigado por estarem desse lado. Eu gostaria que este direto fosse interativo, mas tenho o tempo limitado, não sei se conseguirei responder a todas as vossas dúvidas ou questões que possam ter. Ainda assim, responder-vos-ei sempre a posteriori. Vivemos tempos difíceis e diferentes, estamos confinados às nossas casas, mas isso não significa que devamos parar e que coisas como, por exemplo, a cultura fiquem em suspenso. Antes, pelo contrário. E assim, a Chiado Books lançou esta iniciativa para que os autores queriam fazer o lançamento dos seus livros em breve e cujos eventos foram, entretanto, cancelados. Nesse sentido, bem-vindos à minha casa, onde vos irei apresentar o meu segundo livro. Para quem não me conhece, sou o Carlos Galinho Pires, lancei o meu primeiro livro de conto a romance em 2018. É uma antologia de 10 contos, completamente heterogéneos, e este ano lança então o segundo volume da agora coleção que segue o mesmo conceito. É um pouco maior, é um calhamaço, tem 556 páginas, mas lê-se bem. Pronto, eu agora gostaria de vos falar um pouco de cada história. Cada imagem representa um conto. E começando por cima, portanto, aqui temos o Project Baby, que é uma história em parte inspirada no caso de Cristiano Ronaldo, que recorreu a barrigas de aluguer e que, dizem alguns, foram fecundadas com recurso à fertilização natural. Mas também outras histórias, essas sim verificadas por jornalistas, sobre esse tema. Para além disso, exploro também outras temáticas como a das famílias monoparentais ou do feminismo. Como curiosidade, está escrito em formato de artigo científico. Depois, esta imagem e esta dizem respeito aos dois capítulos finais da trilogia Escribas do Destino, que foi iniciada no primeiro livro. Para quem não sabe, fala sobre anjos da guarda que nos guiam e influenciam os nossos destinos e do surgimento de híbridos, filhos de anjos e mulheres humanas que, gozando de poderes, colocam em causa o trabalho destes seres. Este segundo capítulo é uma perseguição ao filho de um desses híbridos que nasceu com poderes inexplicáveis. E a terceira e última parte aqui é uma meditação, uma descoberta sobre o verdadeiro sentido de ter alguém ou algo a controlar os nossos fados no universo. Pois aqui temos a Neuza, portanto, é uma história de amor adolescente entre dois ginastas, ou como o meu professor disse, e muito bem, um conto-novela. Ainda não vos falei, este livro tem um prefácio, escrito pelo professor Joaquim Igreja, a quem agradeço imenso, é docente da Escola Secundária Afonso Albuquerque da Guarda, que frequentei durante 6 anos. E, portanto, esta história, apesar de ser completamente ficcional, tem algumas curiosidades sobre o que é ser um ginasta de alta competição. Que fiquei a conhecer numa entrevista que fiz a uma ginasta olímpica aqui do Porto, a Zóia Lima, e também a quem agradeço. Aliás, quem me conhece como autor sabe que todas as minhas histórias
por mais ficcionais ou fantasiosas que possam ser, são sempre pedagógicas e factuais. Tenho um cuidado grande com os detalhes e por isso normalmente faço muita pesquisa. Depois aqui, esta imagem mais pequenina da criança vestida de soldado, são as crónicas do Capitão Besteira. Quem me conheceu em criança sabe que eu era pior que o Denis o Pimentinha, e grande parte dos relatos das asneiras ou das besteiras que estão nesta comédia são verídicos e baseados na minha própria infância. E a ação decorre entre a Guarda e a minha aldeia de Valstrela, que foi onde eu cresci, portanto passei a infância e a adolescência. Depois esta imagem, a minha música. Desde os meus 5 anos que comecei a estudar música e filo durante alguns largos anos, e nesse percurso acabei por aprender vários instrumentos e participei em alguns projetos musicais. E apesar deste conto ser ficção, é em parte baseado precisamente na minha experiência como músico multi-instrumentista. E sem compromissos, quem o ler aprenderá a tocar três instrumentos: o piano, o saxofone e a bateria. Aqui, Obcecada é um thriller psicológico sobre um mulherengo que parte o coração a uma rapariga, e esta acaba por se vingar, atormentando, perseguindo e cometendo o crime de stalking. É uma história com dois protagonistas, em que o leitor terá de escolher qual o herói e qual o vilão, isto se os houver. E mais uma vez foi feito aqui um trabalho de pesquisa sobre esta temática. Tive a ajuda da APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, e ao lerem o conto entenderão melhor aquilo pelo que passam as vítimas e como superar esta situação. Depois, estes clones aqui são os abílios. A Bilutopia é um conto-ensaio sobre imensas ideias e conceitos, a maioria originais, outros nem tanto, sobre ciência, tecnologia, sociologia, filosofia, economia, política, engenharia, ambientalismo e até moda. E tudo com o objetivo de tornar a nossa sociedade melhor. Acaba por ser a minha visão sobre o que poderá ser uma utopia. Aqui, nesta imagem mais escura, é o Vigilante. Portanto, eu adoro super-heróis e há muito que queria criar um. E tal como o Batman, este não tem superpoderes. Apenas vontade, coragem e tecnologia de ponta para defender os seus concidadãos de um gangue que até a própria polícia intimida. E como é português, domina uma arte marcial, que é o jogo do pau ou a esgrima lusitana, que é essencialmente uma excelente forma de autodefesa. E por fim, nesta imagem, temos aquela história que eu acho que acaba por ser o ex-libris deste livro, é intitulado de O Início dos Tempos. Possivelmente é a mais surpreendente e fascinante, porém o que é ainda mais incrível é que parte dessa história é baseada em textos da Antiguidade, mais concretamente em escrituras sumérias que antecedem os 2000 anos antes de Cristo e que relatam acontecimentos com mais de 8000 anos antes de Cristo. Há quem diga que muitas dessas histórias tenham sido adaptadas e incorporadas nas escrituras sagradas das várias religiões, como a Bíblia ou o Alcorão, as quais têm acontecimentos comuns entre elas. Obviamente isto não é consensual, a roça é um pouco a especulação, mas não deixa de ser algo incrível. De referir que foi a história mais difícil de escrever, porque decorre ao longo de 65 milhões de anos. Portanto, tive de ter em conta as interseções com eventos datados pelos cientistas e, portanto, ao lerem, se fizerem as contas, notarão que as datas batem todas mais ou menos certo. E também aprendi um bocadinho de sumério antigo no processo. Pronto, estas são as histórias. Espero que tenham gostado e ficado com vontade em ler o livro. Continuem a acompanhar aqui a página de Facebook da obra, onde regularmente irei publicar novidades e curiosidades relacionadas com os contos. Infelizmente já não tenho mais tempo, estou mesmo no limite. Resta-me desejar uma boa Páscoa a todos,
Obrigado mais uma vez pela vossa presença e não se esqueçam, fiquem em casa e tentem levar uma vida o mais normal possível. Leiam, vejam filmes, ouçam música, há muito para fazer. E pronto, assim me despeço. Qualquer questão que tenham, é só colocarem, depois eu responderei, portanto, aqui no Facebook. Muito obrigado, boa Páscoa e um grande abraço.